Olá, está no ar mais um episódio do podcast Gotas de Esperança, gravado no dia 18 de agosto de 2024. Espero que você aproveite muito nosso programa, que sempre traz informações sobre a cannabis e toda a sua diversidade como planta, contexto social, ambiental e cultural e, além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Nossa proposta é contribuir com a educação canábica dos nossos associados, profissionais de saúde e público em geral, com conteúdo qualificado sobre o universo da nossa plantinha querida. Em cada episódio, teremos aqui cientistas, pacientes, advogados, médicos, dentistas, artistas, com abordagem simples e objetiva, atualizando você sobre saúde, bem-estar, meio ambiente, legislação e outros temas. Eu sou Cristina Segato, jornalista e apresentadora deste canal, e dou as boas-vindas a você que acompanha este episódio inédito do Gotas de Esperança. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abrace e você pode acessar esse e outros episódios pelo Spotify. Procure por Gotas de Esperança no aplicativo ou, se preferir, no site da Abrace. Anota aí. Abrace Esperanca, tudo junto, sem cedilha.org.br. abraceesperanca.org.br. A Abrace é uma associação de pacientes localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Federal a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao óleo Esperança produzido pela nossa associação, acesse o site da Abrace. E hoje nós vamos bater um papo sobre cultivo de cannabis com o Danilo Crispim Massuela. Ele é pesquisador e educador de cultivo de cannabis medicinal. Atualmente, ele é doutorando em agronomia na Universidade de Hohenheim, na Alemanha, mestre em ciências agrárias, engenheiro de alimentos por formação. Danilo encontrou nas plantas de poder uma escola para seguir sua missão e hoje realiza pesquisa e cultivos de larga escala em campos abertos e estufas na Alemanha e Suíça, isso há mais de 5 anos. Danilo é autor de artigos científicos, cursos e palestras no tema. Ele leciona na universidade que trabalha na Alemanha e é professor de pós-graduação em cannabis medicinal na Faculdade Unileia, além de coordenar a comissão temática de agronomia da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis desde 2021. Danilo é cofundador da plataforma LabGarten e presta consultoria para empresas e associações de pacientes e cultivadores no Brasil e no mundo. Olá, Danilo, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no Gotas de Esperança. Tudo certinho? Olá, Cristina. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no Gotas de Esperança, esse podcast tão maravilhoso que faz um serviço social tão importante para nossa nação e para essa planta tão linda que é a cannabis. Que bom, obrigada você estar aqui. Bom, eu queria começar a nossa entrevista com uma pergunta simples e direta. Depois a gente vai falar também sobre como é que você foi parar aí na Alemanha, mas a primeira pergunta é fácil cultivar cannabis? É fácil, sim. É uma coisa que a gente tem trabalhado há um tempo, via também né, as participações, as aulas no curso da Movirecan, no curso da Unifesp, o curso livre do saudoso Padre Ticão. A gente objetiva desmistificar, né, tudo isso que está ao redor da planta, essa coisa de que a pessoa tem que ter uma infraestrutura, tem que conhecer de nutrientes e qual concentração e quando tempo e qual receita de luz e todas essas são coisas que a gente objetiva tirar um pouco o mistério, né? Mostrar que ela é uma planta tão sábia, primeiramente, né? Uma planta que nos mostra pela sua linguagem calma e quieta dos sinais como ela cresce e o que ela está precisando ali, né? A gente trabalha para mostrar que assim ela é uma planta igual a outras plantas
E a pessoa que tem esse dedo verde para cultivar plantas vai conseguir cultivar a cannabis também dentro da sua casa, dentro do ambiente onde ela possa, né? A gente também é importante citar que ainda não é legal cultivar cannabis no Brasil, é importante para o público ainda não entender que já pode ter 6 plantas em casa. Calma, gente, isso vai chegar com o tempo, mas que você pode sim cultivar ela num pote, na sua varanda, no seu jardim, no seu terreno, mas que a gente tem que entender um pouco quais são as coisas que ela gosta, né? E também observar a grande variedade de genótipos, de strains, de variedades que existem para cannabis, né? Muito bom. E como é que você foi parar na Alemanha para estudar o cultivo de cannabis? Bom, a primeira vez que eu vim para a Alemanha foi em 2012, pelo programa Ciências Sem Fronteiras, do Ministério de Ciência e Tecnologia. No primeiro edital, Saudoso programa, hein? saudoso, Que foi saudades desse programa. demais, foi um meteoro que passou ali no mundo acadêmico brasileiro entre 2011 e 2016, e quem conseguiu, conseguiu, quem estava naquela situação para fazer, teve a oportunidade, e eu fui uma dessas pessoas, foi no primeiro edital, eu estava nessa época na minha graduação em engenharia de alimentos e tive a oportunidade de conseguir uma bolsa e aí eu mandei, né, diversas aplicações para universidades do mundo e escolhi depois a universidade, o Instituto Tecnológico de Karlsruhe, na cidade de Karlsruhe, ainda era muito mais focado na engenharia, mas foi uma experiência fantástica. Eu pude estar um ano na universidade, estudando, cursando módulos, participando de um projeto de pesquisa e me foi uma experiência muito rica. E aí depois, quando eu voltei ao Brasil, terminei minha graduação, trabalhei durante 2 anos para a indústria. Era algo que ainda me faltava um pouco de propósito, assim, estar ali trabalhando somente pela indústria. Eu queria voltar a estudar, queria fazer um mestrado e também queria mudar de área, né? Já não me sentia tão mais na indústria de alimentos assim, mas queria saber de onde vêm os alimentos, porque na engenharia de alimentos a gente trabalha com os alimentos como matéria-prima, né? Eles vêm e a gente trabalha com eles, mas eu queria saber da onde eles vêm, como eles são cultivados, quem são os autores, quem são as pessoas que estão ali. E foi onde eu encontrei esse mestrado na Universidade de Hohenheim, que é uma universidade de ponta aqui da Alemanha, é a primeira universidade em pesquisas de ciências agrárias, e me apliquei e vim fazer o mestrado aqui, pela experiência que já tinha, né, tido anteriormente. Foi uma experiência muito boa, viver, morar, estudar na Alemanha, e tive a sorte de ser aceito e vim para cá, nessa universidade pública, Universidade de Hohenheim, uma universidade muito tradicional aqui, e tive a oportunidade de fazer o meu mestrado, né, em ciências agrárias nos trópicos. Era até interessante que as pessoas, poxa, mas você vai estudar agricultura nos trópicos na Alemanha, o que que tem a ver, né? Mas É, me permitiu não estar só focado na realidade brasileira, mas entender os trópicos como um- uma grande parte do mundo, né? Todo o continente africano, a África subsaariana, o sul da Ásia e toda a região da América Latina e América Central. E isso me possibilitou ficar e trabalhar aqui, né? E daí, do mestrado, depois de ter algumas experiências de trabalho aqui, eu acabei no doutorado e aí acabei entrando no tema de cultivo e agronomia da cannabis medicinal. pensando, a gente sempre ouve falar que a cannabis ela precisa de muito sol, que ela tem ela se desenvolve muito bem em lugares quentes, né? Bom, a Alemanha não é um lugar quente. Como é que funciona cultivar em larga escala e para fins científicos, né? Porque você faz pesquisa, você trabalha com ciência. Como é que funciona isso? Quais são os desafios para trabalhar com cannabis na Alemanha e numa universidade pública da Alemanha? Eu acho que é um bom ponto você abrir essas duas coisas. Uma coisa é a Alemanha, outra coisa é a universidade pública na Alemanha, né? Que também, às vezes, Hum, no Brasil a gente tem essa
também tem algumas opiniões sobre a universidade pública e tal, mas assim, elas são muito parecidas. Sim. E assim, a Alemanha ela não é quente na maior parte do ano, mas agora, onde a gente está aqui, fim de agosto, é muito quente. Ontem estava Uhum. 34 graus aqui e aqui são dias muito compridos, né? Por estar nessa, né, muito ao norte. No mundo a gente tem esses verões muito longos e invernos muito curtos, dias muito longos. Então, só é possível cultivar cannabis aqui na Alemanha em um cultivo aberto, né, um cultivo outdoor, um cultivo desprotegido, durante o verão. E elas crescem muito bem. A gente vem cultivando desde 2019 nos campos abertos aqui e tem tido ótimas experiências, ótimos resultados de rendimento. A gente tem uma dificuldade clara que é quando tem essa troca do verão para o outono, chove muito aqui na Alemanha e é essa fase bem crítica onde as flores já estão gordinhas e aí elas começam a tomar muita chuva e isso é um desafio grande para a gente aqui entender quando que a gente vai poder colhê-las, né? E quando que para evitar essa perder as plantas por contaminação de fungos, né? Mas basicamente a gente cultiva, a grande maioria dos meus experimentos foram feitos em uma estufa. Então a gente tem uma estufa bem bonita, uma casa de vidro bem grande. O pessoal já deve ter visto aí pelas aulas do curso livre da Unifesp. Eu trago às vezes alguns vídeos de dentro das estufas. Então essas estufas são feitas para que seja possível cultivar durante o ano inteiro, né? Isso até é uma coisa bem específica que talvez a cannabis seja quase como que a única planta, com certeza, em escala comercial, assim, que é cultivada indoor, né? Que é cultivada em um ambiente não somente protegido, como também é um túnel, mas em um ambiente todo artificial, onde a gente provê a luz, o controle da temperatura, o controle da umidade, controle da ventilação, enfim, todas essas coisas que são importantes, a gente cultivou assim, né? Pelo menos como a gente consegue cultivar o ano inteiro. Então a gente faz uma vez ao ano, no verão, os cultivos abertos, e durante o inverno, primavera, outono, enfim, o resto do ano a gente faz os cultivos dentro das estufas. E aí, como você citou, né, as dificuldades dentro de uma universidade pública, a Alemanha é um país, infelizmente, muito burocrático. Ainda é um país que tem muitos desafios, até em digitalização de processos, né? Então a gente é, recebeu, a gente faz o cultivo aqui desde 2018 na universidade, para fins de medicinal, né? E a gente recebeu a gente tentou a licença para THC, o que não foi permitido na época por está em uma autarquia do Ministério de Saúde que trabalhava com substâncias controladas e colocava assim realmente como se a gente estivesse trabalhando com algo quase radioativo, com Gente, que medo do THC que esse povo tem. exatamente. Nossa, ele é tão fofinho, ele é tão bonzinho, ele faz tão bem, gente. Pra que tudo isso? Pois é, e nos mantendo assim, só nos permitindo trabalhar então com valores menores que 0,2% na época. E isso era um grande desafio, porque quando a gente tentava, uma das minhas linhas de pesquisa era tentar aumentar a produção de CBD das plantas, né, via algumas técnicas agronômicas, algumas influências de estresse abiótico e tudo mais. E às vezes, quando a gente subia o CBD, a gente subia o THC também e não dava, tinha que parar a pesquisa ali. Mas a gente pesquisa desde 2018, então, variedades com alto teor de CBD para a produção e extração depois de compostos, né, de CBD que desde 2017, quando foi permitido o uso da cannabis medicinal na farmácia, as variedades THC, e no mercado comum para os extratos de CBD, a gente vem conduzindo essas pesquisas na área agronômica para entender como é que a planta cresce, quais são as técnicas que a gente pode utilizar, o que ela gosta mais, que tipo de substrato, que tipo de receitas de nutrientes, né, que tipo de iluminação, focado com esse foco no indoor, para entender como é que a Alemanha, como um país, poderia produzir
esse CBD da melhor forma e não somente estar ali contando com as importações, né? E aproveitando é, essa sua fala, a legalização aconteceu agora, né? Dia 1º de abril desse ano, 2024. E você viveu isso aí, né? Como é que foi esse processo? Você acabou de dizer que eles restringiram a pesquisa com THC, mas agora legalizaram, ou seja, agora está legalize total, as pessoas podem ter plantas em casa. Como é que foi esse processo? Como que chegou nisso, né? E o que você sente da sociedade alemã aí para nessa abertura que teve esse ano com a legalização? Pois é, isso foi uma coisa bem recente, assim, algo que ainda está muito. Até o pessoal nem sabe, né? Ainda muito como que vai ser, o que vai acontecer. Isso foi uma promessa de governo, em 2020, quando o novo governo se estabeleceu, no fim da era Merkel, né? Que ficou há 14 anos no poder, ou 16, algo assim. Entrou um governo um pouco mais menos conservador, assim, e propôs a legalização da cannabis medicinal. Coisa que já era possível desde 2017, como foi citado, né? Poderia comprar você poderia ter acesso às inflorescências e também aos extratos diretamente na farmácia, mas em um sistema muito controlado, onde realmente só era última opção, né, para casos paliativos, para casos onde o médico falasse, não, essa pessoa precisa de cannabis. E isso aconteceu agora, e se você vê os números, essa progressão de questões de números importados, né? Quanta cannabis foi importada para a Alemanha cresce muito ano a ano e cada vez mais pacientes estão buscando a terapia canabinoide. É importante a gente citar que a Alemanha é um país de velhos, né? Tem a demografia da população aqui é muito baseada em pessoas velhas e que têm os seus problemas de saúde e a cannabis se torna ali uma alternativa. Desde, então, né, desde 2020 até 2024, ficaram nesses 4 anos de discussão como seria feito. Existia uma discussão muito polarizada dentro do próprio governo alemão, né, da base conservadora ali, que achava o caos, se a gente liberasse a cannabis ia ser uma loucura aqui, e a base mais progressista que entendia que não, realmente é uma terapia muito importante e a gente tem que possibilitar para as pessoas na sociedade. Então, a partir de 1º de abril, se foi permitido o autocultivo, né? O programa, o plano do governo, assim, ele inicialmente estava baseado em 3 pilares, que seriam autocultivo, cultivo associativo e depois o varejo, né, o cultivo em larga escala e o comércio. Isso depois, por questões políticas, acabou se tornando 2 pilares, onde eles já queriam antes, agora porque a gente vai ter eleições no próximo ano, um novo governo entrando, já para tentar sair essa coisa do varejo junto, via projetos regionais, né, projetos modelo que se chamam, que é o que a gente vê hoje na Suíça, por exemplo. A Suíça lançou esses projetos modelos nos últimos anos, onde uma empresa, por exemplo, tem uma licença para abrir uma loja e ela tem tanto a licença para cultivar e vender aquilo aos seus associados, como também importar. É, Na verdade, no modelo suíço, eu acho que era só uma empresa fornecia e eles vendiam, mas isso estava muito vinculado às pesquisas, né? Então, você teria que acompanhar essas pessoas pelo menos por 5 anos para entender. Só que foram projetos muito grandes, então, assim, talvez milhares de pessoas estão sendo, no momento, acompanhadas, né, por pesquisadores da saúde mental, pesquisadores das ciências sociais, que estão dizendo se essa liberação do cultivo é boa ou ruim. E aí, mas essa revolução que aconteceu aqui na Alemanha, acho que agora foi um pouco dessa quebra de estigma, né, de tipo assim, é uma planta, é simplesmente uma planta e eu tenho em casa.
E qual o ponto, qual o grande problema disso, né? Eu posso ter até 3 plantas e tudo bem, tá no meu jardim, tá na minha casa, eu cultivo elas, eu colho elas e faço o meu consumo, né? Isso quebra um pouco essa coisa do poder do tráfico, né? Dessas, enfim, é o que a gente está vivendo hoje na Alemanha, essa quebra de estigma. Porém, ainda tem umas coisas, né? O foco do governo ele ficou muito ali na proteção dos Hum, jovens. Então, tem algo como, por exemplo, você pode consumir na sua casa, e aí é problema seu, só que você não pode consumir em locais que estejam até 100 metros de distância. E aí tem uns pontos na lei, assim, é 100 metros de você ver, mas se não vê, mas enfim, de escolas, centros de esporte, locais onde jovens se aglomeram, vamos assim dizer, né? Ali o consumo é proibido. E se você quiser consumir na rua, vamos dizer, na calçada, você só pode fazer isso entre as 8 da noite e as 6 da manhã, ou às 8 da manhã. Tem uma coisa assim que só de noite pode se consumir em locais públicos, porque na ideia dos conservadores alemães, a sociedade alemã já está dormindo nessa hora, e aí só quem está na rua mesmo é quem está consumindo. Então ainda tem umas coisas assim, sabe, que foram sim. feitas para que passasse a lei, e passou, e é legal a gente ver essa revolução que está acontecendo aqui, mas a gente vê um entrave ainda, por exemplo, a partir de 1º de julho estariam abertos as inscrições para você ter um clube de cultivo. E um clube de cultivo seria algo como os clubes podem ter. Ah, uma coisa a dizer, você pode portar, agora na Alemanha, até 25 gramas no seu bolso, em qualquer lugar. Eu posso estar andando na rua com 25 gramas no bolso que não posso ser criminalizado por isso. E na minha casa eu posso ter até 50 gramas de flores e Uhum, ninguém pode me falar nada, né? Então os clubes de cultivo nasceram dessa coisa, tá, mas se eu não quiser cultivar e eu também não quero comprar da farmácia, como é que eu posso ter uhum. acesso a isso, né? E aí os clubes eles vêm para dizer isso, tudo bem, você não quer cultivar na sua casa, eu cultivo para você e todo mês você pode comprar de mim até 25 gramas. E a legislação colocou que esses clubes eles têm que ser organizações não voltadas ao lucro, então eles têm que também mostrar que eles só vendem o que entra para pagar funcionário. Isso ainda é um pouco. Como é que isso vai funcionar, né? E eu Hum, acho que até o momento somente 2 clubes de cultivo foram permitidos, né, aqui, uhum. e é um processo burocrático muito longo. O pessoal, acho que até de documentação, eles tiveram que entregar quase 300 páginas mostrando por que que eles poderiam, né, convencendo o governo por que que eles deveriam ter uma licença dessa. Então, isso, a gente ainda está a ver o que vai acontecer aqui na sociedade alemã com essa liberação. Que privilégio você estar participando desse processo aí, né? No país, estar vivendo esse processo de legalização e acompanhando, né? Que privilégio. Eu sou muito grato também pela possibilidade de estar fazendo pesquisa com isso, de estar recebendo financiamento do governo, né, do Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério de vários, enfim, tem várias linhas durante esses quase 6 anos, né, que nossa universidade, é importante citar também que somos ainda a única universidade na Alemanha que faz essas pesquisas com o cultivo da cannabis. Eu fui o segundo doutorando a iniciar esse processo há 4 anos, pouco atrás. Estou finalizando, acabei, entreguei minha tese. Agora tô. Ufa! Foi uma trajetória e estou esperando para defendê-la agora. Mas depois de mim vieram outros. Chegamos a ser até 8, né? 8 pessoas, 8 pesquisadores que são funcionários públicos, que têm o financiamento para realizar as pesquisas. E isso, com certeza, para mim é um grande privilégio. Sou muito grato por estar nesse momento e local, e muito grato à Alemanha também pela possibilidade de fazer pesquisa com a cannabis, né? Estando protegido assim pelas normas do governo e tudo mais, apesar das dificuldades que, né, que são limitantes ali nesse processo de liberação deles,
Como citei anteriormente para você, uma coisa que me matava o coração era ter que destruir todas as minhas flores Nossa. colhidas. Então, depois de muitos meses dando carinho ali para as plantas, a gente tinha que destruir um medicamento que muitas pessoas estavam precisando, né? Então, eu tentei por nos primeiros 2 anos ali doar, fazer qualquer coisa que fosse, mas a lei não nos permitia. E da minha forma, eu tentei então gravar vídeo, mostrar para as pessoas do Brasil, né, dar as aulas, mostrar, ó, aqui é como parece, trazer um pouco desse mundo para o grande público, né? Tentar compartilhar um pouco, não só nessa coisa da pesquisa acadêmica, do artigo científico, dessa coisa tão difícil das pessoas digerirem, né? Mas que a gente possa ter uma comunicação, que a gente possa ter uma linguagem popular, que as pessoas possam ter acesso a as pesquisas, né? Os resultados e tudo mais. Maravilha. E nas suas pesquisas, você tem algum foco de sustentabilidade? E aproveitando falar nisso, por que a cannabis é uma planta que ela é ambientalmente interessante, né? A gente ouve muito falar disso, mas como é que funciona aí a maconha para o meio ambiente? Pois é uma coisa que foi uma direção que eu tomei para a escrita da minha tese, falar sobre sustentabilidade, porque uma coisa que a gente acaba esquecendo, não esquecendo, é que é muito claro e está ficando muito claro nos países que fazem esses cultivos em larga escala, e falando aqui principalmente do Canadá e dos Estados Unidos, onde já existem grandes instalações indoor que consomem quantidades gigantescas de CO2, né, que consomem muita energia, produzem muito CO2, produzem um, assim, tem muito também fertilizante mineral que acaba indo para os corpos d'água por meio. Existem muitos problemas de sustentabilidade quanto ao cultivo indoor. Isso é inegável, já existem várias publicações científicas sobre isso, porque é como você quer pegar um país frio como o Canadá e criar um ambiente que as plantas vão crescer o ano inteiro e você tem que aquecer, você tem que dar luz, você tem que muita coisa que ainda esse balanço de gases, né, de gases do efeito estufa e consumo de Uhum. carbono ainda é muito negativo quando a gente vê o cultivo medicinal indoor, né? Só que o que a Uhum. gente vê por outra parte é você trabalhar com esse cultivo é, no solo e com o sol, sol-solo, né? Essas duas coisas que assim, então quando a gente fala de sol-solo, a gente está falando de usar o grande astro, né? O astro-rei, a quem nos dá toda a energia nesse planeta para que as plantas cresçam, e o solo ele vai fornecer ali a sustentação da planta, toda a interação com os micro-organismos, né? A planta, a forma que ela vai também capturar o carbono da atmosfera, a forma que ela vai colocar esse carbono de volta no solo. A gente é até um pouco. A gente acho que no Brasil acaba tendo essa retórica de que a cannabis pode salvar o mundo, né? E forçando um pouco alguns argumentos, algumas falas, e que eu acho é muito importante a gente ter um pouco mais de pé no chão para dizer a cannabis é boa para o meio ambiente? É, mas como? Sendo cultivada como, né? É a mesma coisa a soja, é uma leguminosa, ela tem a capacidade de fixação do nitrogênio no solo. Só que quando a gente vê que a soja começa a ser cultivada, para além do ser legumes, né? Mas quando ela é cultivada em monocultura, em larga escala e tudo mais, os nutrientes que ela tira do solo não ficam no solo, são todos exportados, principalmente o que o Brasil faz, às vezes muito triste na minha opinião, é essa a gente exporta a fertilidade do solo, né? A gente tira a fertilidade do nosso solo, exporta, por exemplo, aqui para a Alemanha, para ser alimentado
as vacas leiteiras aqui, que produzem leite, queijo, tudo que o continente consome, e esses nutrientes não voltam para o solo do Brasil. Então, eu acho que a gente tem que ver a cannabis também com esses olhos, né? Não adianta a gente pensar num cultivo de cânhamo em larga escala, essas variedades industriais, né, para produção de fibras, produção de sementes, grãos. Não adianta a gente pensar num cultivo em larga escala, em monocultura, onde a gente queira cultivar usando, né, colocar ali fertilizantes e depois tirar tudo aquilo dali, aquilo não vai voltar para o solo também. A gente tem uma captura de carbono, sim. A cannabis é uma planta que cresce rápido em comparação a outras plantas, mas é uma planta que cresce rápido, ela vai precisar de água, vai precisar de nutriente e vai precisar de energia, né? Ela tira isso de algum lugar, ela tira isso do solo. Então, acho que é muito interessante a gente falar do cultivo da cannabis sendo uma planta potencial para ajudar o meio ambiente, inserindo ela em outras culturas, né? Trabalhando então com rotação de culturas, então ela pode ser uma planta que pode entrar muito bem entre uma safra e outra. É uma planta que, se a gente focar, por exemplo, na produção de grãos, que a gente possa só colher os grãos e manter todas as folhas, manter os caules, manter assim muito dessa biomassa também no solo, né? Mas com certeza a cannabis é uma planta que tem um potencial de ser utilizada para várias indústrias, né? Acho que outras pessoas já conversaram sobre isso aqui no podcast também. Ela tem um cultivo, né? A gente entende durante essa domesticação, essa tanto da planta e do homem, né? Para mim, eu acho que a cannabis nos domesticou como a gente domesticou ela. É uma coexistência já muito antiga e é por isso que ela é uma das únicas plantas que é cultivada no mundo inteiro, né? Ela tendo ali ainda seu centro de origem no sul da Ásia, provavelmente no sul da China, onde as pesquisas indicam, e atravessando os Himalaias, indo para todos os lugares, o Oriente Médio, depois chegando na África, né? Na Europa, nas Américas, enfim, é, a gente vê que há uma razão porque o homem e a mulher, claro, né, a raça humana foi cultivando essa espécie. E é um crime o que aconteceu, né, toda a proibição, enfim, que a gente tenha perdido essa planta e que hoje a gente possa estar voltando a discussão para ela. Então, para dar um exemplo, como ela pode ser boa para o meio ambiente, né? Se a gente falar, a gente tem a indústria baseada em celulose. A gente precisa de eucalipto, por exemplo, no Brasil para celulose ou outras plantas. Vamos pegar a cultura do eucalipto que demora aí alguns anos até ser, né, colhida e também é uma cultura que tira muito do solo, é uma cultura que, né, exausta muito o solo. A gente pode pensar num cultivo de cannabis para a produção de celulose, uma planta que tem um ciclo muito mais curto, que a gente pode, né, também tirar uma grande biomassa dali em comparação a outras espécies, outros cultivares. Ou, por exemplo, vamos dizer, falar de proteína vegetal. Então, tudo bem, hoje em dia precisamos de alternativa às proteínas animais que produzem, né, são muito insustentáveis. Então, podemos cultivar a cannabis para colher seus grãos, suas sementes e utilizar essas sementes para o desenvolvimento de proteínas vegetais, né, como a gente tem hoje é muito consumido no Brasil, PTS, proteína texturizada de soja, tem aqui também, a gente participou de um projeto que eu fiz parte também, de cultivar o cânhamo para fazer alimentos que são que vão ali oferecer alternativas aos produtos de carnes, né, aqui na Alemanha. E a gente viu que funciona muito bem. São sementes que têm um teor alto de proteínas, têm um teor alto de óleos, também fibras em suas cascas, e ela pode ser muito bem utilizada. Então, eu acho que é a gente entender essa multifuncionalidade da planta e inserir ela em cultivos, né? Inserir ela em sistemas agroflorestais para a produção de biomassa e a gente ir colocando sempre essa biomassa no solo. Eu acho que tem muitos locais onde a cannabis pode se ser muito bem-vinda, como, né, estando junto com outras plantas, mas que a gente não ache que a cannabis é a solução de tudo e a gente vai produzir muita cannabis em larga escala, porque aí é né, a gente está falando de uma filosofia que não dá certo em termos de sustentabilidade, né?
Então, acho importante a gente abrir esses tópicos de discussão. Exatamente. E é para isso que a gente trabalha com a educação canábica, né? Que, aliás, você também é um educador canábico, você trabalha com esse perfil, né? A gente, às vezes, eu me escuto falando assim, entrevistando as pessoas, e eu me acho muito repetitiva, porque eu falo sempre as mesmas coisas, como se parece que, poxa, mas será que ainda não, as pessoas não entenderam isso? Será que ainda a sociedade não entendeu isso? Será que ainda os políticos entenderam? Mas a gente tem que voltar nesses assuntos, porque é assim que funciona, né? E colhendo a opinião de cada profissional, de cada pessoa que eu entrevisto, né? Como é que você vê essa a importância da educação canábica, né? Principalmente na disseminação, na democratização das práticas de cultivo, né? Elas se tornando mais eficientes e seguras, e especialmente ainda num cenário como o Brasil, onde a legalização ainda é um tema controverso. E a gente tem uma pesquisa, uma notícia agora, não sei se você viu, Danilo, mas que subiu no Brasil mais de 4.000% as buscas por HC, solicitação à justiça para que o paciente tenha seu autocultivo legalizado para fins medicinais, né? Então, é importante ter, né, essa educação canábica para o cultivo. Sim, e eu acho que o Brasil ele está muito mais avançado que outros países nessa questão da democratização do acesso ao conhecimento da cannabis. A gente fala muito sobre cannabis, a gente tem esse podcast aqui falando com muitas pessoas, a gente tem o curso livre pelo YouTube aberto para quem quiser ver, sabe? E a gente fala, existem também muitos cursos de cannabis no Brasil hoje em dia, coisa que aqui na Alemanha não existe. Então, é uma coisa que assim, não existe esse ímpeto da sociedade para falar sobre isso, né? Não existe esse, talvez até essa curiosidade da sociedade alemã, que em comparação com a comunidade brasileira, a sociedade brasileira, para buscar, querer saber mais, querer entender. E eu acho que a importância do aprendizado, da educação da cannabis é devolver a ela a sua majestade, né? Devolver a ela o local que lhe pertence, a sua porque, né, as plantas elas são organismos perfeitos, são organismos é muito bonito assim. Eu vim da engenharia e depois fui para ciências das plantas e ver que ela é aquilo é a máquina perfeita, né? Aquilo, todos os processos que ela tem ali é um organismo vivo, perfeito. E eu acho que a gente tem que realmente quebrar esse estigma, quebrar esse preconceito, quebrar esse ódio que existem até em alguns setores da sociedade brasileira com a cannabis e com todos os grupos que usam a cannabis, com tudo relacionado a cannabis, né? Tem aquela coisa assim, se maconha fosse bom, não começava com má, né? Era boa a conha, sabe? Tem essas coisas que acabam criando essa coisa de que a planta é perigosa, de que a planta é... Não, ela é um organismo perfeito em toda a sua, né? E eu acho que isso já é muito presente no Brasil, a gente já tem muitas pessoas falando disso, porque a gente também tem, tem um pouco mais essa abertura de outras plantas de poder no Brasil, né? Uma comunidade, uma sociedade riquíssima de plantas. É assim, eu acho que a gente não tem em outro lugar do mundo uma riqueza vegetal como a gente tem no Brasil, né? Todos os nossos biomas, coisa maravilhosa saindo de todas as partes, até questão de saúde pública, né? Quando a gente fala de sistemas de farmácias vivas, né? Onde você vê muitos locais no Brasil que trabalham com ervas medicinais, as rezadeira, benzedeira, quem trabalha com raizeira, garrafada, existe no Brasil essa cultura de plantas medicinais, enquanto que aqui na Alemanha também existe, onde é aquela coisa do tipo assim, você tá doente, toma um chá. Tipo assim, eles têm muito essa coisa, Uhum. mas é diferente. É uma questão diferente porque eles também é aquela coisa do remédio, do comprimido, né? Enfim. Então eu acho que a gente está aqui discutindo
é muito bom. A questão que você citou do HC, eu acho que é um reflexo disso. Enquanto os políticos no Brasil não nos permitem, né, como aconteceu aqui na Alemanha, então tá bom, existe esse movimento, a sociedade quer isso, vamos colocar isso em discussão. O que a gente vê no Brasil é se tenta colocar em discussão e depois se destrói. Um governo cria uma coisa, o outro destrói. Sempre está na questão de destruir isso, né? E a gente vê esse movimento muito forte da sociedade civil para buscar os seus direitos, né? De ter esse acesso. E acho que o exemplo dos HCs é um exemplo único no Brasil. Acho que os HCs e as associações de cultivo são a jabuticaba brasileira ali, é aquela coisa onde só existe no Brasil. Não tem essa coisa, quando eu tento falar para as pessoas aqui que uma instituição como a Abrace, que produz e permite o acesso a tantas pessoas, não existe assim, né? É uma coisa muito linda de se ver como as pessoas estão lutando e obtendo seus HCs e cultivando e permitindo as pessoas, né, entender mais sobre isso, como as associações também estão nesse movimento lindo de emancipação social das pessoas que precisam da terapia canabinoide, que tenham acesso, né, por um preço justo, enfim, tudo aquilo que a gente vê e é de encher os olhos de alegria o que está acontecendo no Brasil, apesar desse movimento contra, né, que acontece na política. Por isso que a gente fala sempre que o Brasil vai ser, então, hora que realmente permitir, se permitir, vai ser uma grande potência mundial, porque a gente tem vários climas, né? É muito difícil produzir cannabis, por exemplo, no trópico úmido, né, uma coisa que a gente vê, ela é uma planta que gosta mais de um ambiente mais seco, como a gente vê, né, como tem muita produção nas regiões de Caatinga do Brasil, na região tradicional do polígono da maconha, mas a gente vê também muitos casos, por exemplo, no Maranhão, que está no trópico úmido e tem cultivos excelentes lá. Então, acho que o Brasil ele tem esse potencial de ter tantos locais diferentes para trabalhar diferentes variedades, diferentes plantas, plantas ali que se adaptaram, por exemplo, à Tailândia e que podem se dar bem ali, ou plantas que vêm, variedades que foram domesticadas, que foram cultivadas ali na Jamaica, que podem vir a isso, sabe? E outra a gente vê, não, variedades que vieram da Califórnia, que estão mais adaptadas a clima seco, que pode ir para Caatinga, enfim, tem muito, muito potencial para cultivar cannabis no Brasil. E eu acredito realmente não nessa questão igual o governo alemão fez de vamos dar licença, essas licenças de cultivo para algumas empresas, como no caso que eles deram para 3 empresas, 2 estrangeiras e uma alemã, só eles vão poder produzir para vender na farmácia, sabe? E eu acho que não é esse o caminho que o Brasil deveria seguir. O caminho que o Brasil deveria seguir é como a Tailândia fez, assim, numa questão de rosas e cannabis são flores. Então, todo mundo pode cultivar como se cultiva rosa, sabe? Claro que muitas coisas são importantes, né, de se levar em questão de saúde pública, mas a gente precisa devolver a realeza à planta, tirar ela desse local de perseguição, né? Porque é aquilo que a gente vê. São aí quase 70, 60 anos de guerra às drogas e ela só fica mais forte, né? A cannabis ela só tá mais forte, apesar das barbaridades que foram feitas, né? Se tentam controlar, tentam destruir, mas ela só mostra a sua missão aqui realmente de libertar, né, essa nossa sociedade. E, Danilo, a gente está chegando aqui ao final da entrevista, mas a última pergunta eu queria. Você mencionou agora na sua fala planta de poder, né? E que a planta de poder foi uma escola para você, que as plantas de poder são uma escola para você. Como que é essa conexão pessoal e espiritual com a cannabis e como é que isso influencia a forma é, da sua pesquisa, como você cultiva? Existe uma filosofia que guia esse seu trabalho com a planta? Existe. Eu acho que é você. Para mim foi uma coisa.
né, olhar a planta assim, ver a planta viva, entender a sua, como disse assim, a sua realeza, né, a sua, é até difícil colocar em palavras assim, mas é entendê-la como um organismo perfeito que está ali servindo a todos e sendo servida por todos também, né? Existe esse mutualismo sempre entre pessoas e plantas, e quando eu falo de plantas de poder, a gente vai falar de várias delas, né? A gente tem o tabaco sendo uma planta de poder daqui das Américas, né? A ayahuasca sendo plantas de poder, o mariri, a chacrona, sendo plantas de poder amazônicas. A gente vai falar de cogumelos, que não são plantas, mas são organismos, fungos que têm muito poder. Ou quando a gente vai falar de medicina de plantas, né? Eu acho que é uma coisa que, para mim, são essas interações, são esses contatos que a gente tem com e aí cada pessoa pode colocar na sua forma, com o divino, com o espiritual, com essa Uhum. consciência maior, né? E que nos fazem abrir os olhos da consciência, nos fazem entender que assim, nossa, isso faz bem para mim. Por que que então eu, né, eu quero mais, eu quero entender mais disso, eu quero mais disso para minha vida, assim. Eu acho que é uma coisa que para mim ficou muito clara depois que eu vim para a Alemanha e fui conhecer mais a cannabis aqui. Eu não conheci muito, não tive muito contato com ela no Brasil anteriormente, porque é aquela coisa um pouco mais. Ah, fumava com os grupos ali, o que tinha, o prensado, a galera trazia, mas nunca tinha visto uma planta ao vivo. E aí eu vim para cá, de repente estava morando na moradia estudantil e o cara do lado tinha na varanda dele. E claro que tem muitas disso em todo lugar do mundo, mas quando eu vi a planta, eu falei, uau, tipo, isso é realmente uma planta muito poderosa e merece muito respeito, né? É uma planta, é um organismo e para mim isso foi sempre a base dos meus estudos, entender que ela é a professora e eu tive a oportunidade de estar com ela, tal como a gente tem mestres, né? Grandes mestres, que a gente tem a possibilidade de conviver, né, nessa vida terrena, foi a possibilidade que eu tive de conviver com a cannabis nesses últimos 5 anos de forma muito próxima e ver como ela é exuberante, como ela trabalha muito na questão da abundância, né? Como ela é essa mãe de muitos, né? Ela tenta produzir, ela vende uma semente, ela quer produzir mais semente, ela solta tudo ali e ao mesmo tempo como ela pacifica nossos corações, né? Para mim, eu entendi que ali, falei, nossa, álcool não é minha droga de recreativa não, igual é o normal da sociedade onde eu vivia ali, né? Falava, isso não me faz bem, para mim é como se fosse um veneno e a cannabis não, ela me deixa, né, tranquilo, expande a minha consciência, me permite entender, sentir a planta, né? Como também as interações com essas outras plantas de poder permitem. Por isso eu acho tão importante a gente estar nessa era hoje em dia dessas doenças, né, como a gente vê a depressão, a ansiedade, é uma coisa que todo mundo está passando, fases difíceis, toda essa questão do aquecimento global, da mudança do clima, sociedades muito malucas, população exorbitante em toda parte, a gente vai vendo como isso vai aos poucos nos colocando nesse cenário muito estresse, muito sofrimento em questão de sociedade. E eu acredito muito em como a gente pode se voltar às plantas de poder para buscar essa paz interna, para buscar esses entendimentos da nossa vida terrena aqui na Terra, nesse planeta, e encontrar. Não tô dizendo, claro, jamais não sou psicólogo, psiquiatra, terapeuta, sou cultivador, né? Sou jardineiro, sou agrônomo, e mas acredito sim que essas plantas podem nos permitir a libertação, né? A libertação dos males, enfim, às vezes visões muito deturpadas que a gente tem sobre coisas, e são processos internos. E essas plantas mestras, né? Essa medicina natural é o que pode nos acompanhar nesse processo, porque
Acho que cada ano vai ficar mais difícil. Infelizmente, a gente tem, como sociedade planetária, aí, grandes desafios pela frente, com a mudança do clima, com a mudança de costumes, né? Dessa sociedade de consumo, enfim, toda essa coisa nos permite aí repensar como a gente quer agir e trabalhar e buscar uma sociedade que seja mais digna, mais justa, mais igualitária e que todos possam ter o básico, né, para viver uma vida em alegria e felicidade e reduzindo o sofrimento. Maravilha, incrível. Bom, queria agradecer a sua participação, o seu conhecimento. A gente vai encerrar aqui e fica à vontade para deixar seu recado, para se despedir. E muito obrigada mais uma vez, Danilo. Foi excelente, uma aula incrível. Muito obrigado, Cristina. Eu que agradeço essa parceria nossa aqui. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, falando um pouco com as pessoas. Muito obrigado de também ter a oportunidade de dar as aulas no curso livre. Eu vejo que para mim é a forma como eu posso contribuir nesse momento para o cenário brasileiro, mesmo estando longe, né, já há alguns anos. É a forma que eu encontrei de estar presente, de lutar pelo movimento, da regulamentação, da libertação. É a forma que a gente vê muitas pessoas precisando, né, da cannabis, como a gente vê também transformações muito lindas de pessoas que começaram a utilizar cannabis e se viram, né, melhoraram suas dores, enfim. Tem muitas pessoas que se libertaram de coisas com ela, e eu espero que a gente possa realmente estar aqui em comunidade, sempre trocando conhecimento, sempre abrindo, que a gente não mistifique a coisa com, eu conheço a receita especial que só eu sei para ter as melhores flores. Não é nunca uma competição, mas sempre uma cooperação, né? A gente quer que ela esteja. É assim que organismos fazem no solo, é assim que plantas cooperam, né, sempre entre si para, enfim, reciclar nutrientes e tudo mais. Então, acho que a gente, como organismos sociais, é o que a gente precisa também. Agradeço a oportunidade novamente. Sou muito feliz de estar trabalhando com as plantas de poder, plantas medicinais. E eu acho que todo mundo que está em casa, que está nos ouvindo, se permita, né? Não tire esse estigma que talvez esteja lá, naquele lugar ali de ouvir falar que isso é ruim, e se permita olhar, se permita com seus próprios olhos, se permita com suas próprias mãos sentir uma planta, cheirar uma planta e entender ali toda a sua magnitude e que a gente possa caminhar cada vez mais juntos, unidos e trabalhando em prol da sociedade. Muito obrigado. Termina aqui mais um episódio do Gotas de Esperança, podcast produzido pela Associação Abrace, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana, um novo episódio no nosso canal no Spotify e você pode acessar também no site da Abrace. Te espero na próxima semana. Um abraço, até lá. Axé.